os próprios apoiadores de malucos que pediam intervenção militar, sendo que ele falava, tem faixa dele na frente do Congresso, mano, você lembra disso, né? Intervenção militar, não sei o quê. Então, assim, chamou, deu gargalhada do Pix, aquela questão cômica, envolvendo mais de uma vez aquele advogado do Augusto Heleno, que foi ali claramente para se promover, né? O Paulo Sérgio Nogueira repreendendo o advogado, mostrando toda a arrogância, a prepotência desses militares, generais da cúpula militar, né? O Braga Neto fazendo piadinha com a própria prisão, né? Que foi decretada pelo Moraes, querendo fazer gracejo. Gente, e tem o Bolsonaro defendendo o golpe de 64. Ele defendeu explicitamente o golpe de 64 na sua fala. Exato. E é uma coisa, né, que eu queria chamar essa atenção justamente porque assim, eles falam, essas pessoas que estavam ontem no Banco dos Réus, ontem, anteontem, falam que estão vivendo uma ditadura do judiciário, sabe? Carla Zambelli, que inclusive teve a anuência do Mota ontem à noite, Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, esses covardes, essa gentinha, sai do país e vai fazer propaganda com dinheiro do povo, como a Ana bem lembrou, com dinheiro nosso, para ficar falando que aqui existe uma ditadura. Eu queria lembrar essas pessoas como eram os depoimentos na época da ditadura, né? Não tinha gracejo, não tinha piadinha, porque era colocado, como foi o que aconteceu, por exemplo, com a Melinha, rato na vagina das mulheres, né? Era colocado gente no pau de arara, era colocado uma mulher, né, íntegra como a Dilma Rousseff no meio de um monte de militar que escondia a cara, né? Então, eu acho que além da questão cômica, a gente tem que olhar isso, que é uma questão histórica, e a gente vê muito perfil dessas pessoas, desses covardes que estavam de fralda ontem, que se borraram ontem, esses militares, né? Diante de um único juiz, né? O Fux não conta, o Fux é café com leite, diante de um único juiz. Então mostra muito bem que essa narrativa de ditadura desmoronou ontem, de ditadura do judiciário, viu, gente? Acabou. Plínio, a Adenilda Campos fez um comentário muito bom, acho que a Ana trouxe, se conseguir trazer de volta, mas tem um complemento até, que é o seguinte, ampliando o comentário, bom seria levar em consideração que como pode alguém ser chamado de ditador, o Alexandre de Moraes, ser convidado para ser vice da vítima. Então, o próprio Bolsonaro matou a ideia do ditador. Exato. Que o filho dele está propagando. E é isso que os bolsonaristas devem estar muito bravos, né? Isso matou, humanizou o monstro, né? Humanizou o monstro, humanizou o inimigo, né? Desfez esse monstro. Ô, Ana, inclusive é isso que está acontecendo nessa publicação do Eduardo Bolsonaro, que ele está tentando explicar aí para os seguidores que foi uma piada, né? Uma piada. Como disse aí o próprio seguidor, piada que explica não é piada. Mas aqui, ó, para vocês terem ideia do grau de indignação que gerou nos próprios seguidores, ó, abre aspas, sinceramente, Eduardo, todos estamos vendo todos os absurdos desse circo, mas de verdade, qual a visão do mundo haver uma tradução simultânea desse tipo de brincadeira, entre aspas? O cara que está sendo injustiçado vai brincar com seu algoz? Se uma pessoa está tão indignada assim, vai fazer brincadeiras com um cara que está prestes a te dar 30 anos de cadeia, fica apenas a reflexão. E isso não tem nada a ver com neurônios, mas talvez bom senso. Isso é de seguidor. Depois tem um outro perfil aqui, chamado Vovó Patriota, que diz aqui, ó, entendi a ironia, mas como piada é pior do que as do Léo Lins. Não foi bom escutar. Então, tudo que você precisa na palma da mão. Aproveite milhares de ofertas com frete grátis só no App Magalu. Os vídeos também rolando, vamos passar um deles. A gente não consegue confirmar se quem deu esse depoimento pode ser um esquerdista se dizendo bolsonarista, mas só pelo clima que criou nos comentários, gente atacando, gente defendendo este vídeo aqui que você também sugeriu, Plínio Teodoro, que está rolando nas redes sociais com muitos comentários nesse vídeo aqui, ó. Ah, gente, como vai vocês?
tô aqui com ânsia de vômito. E pensar que eu dei, quase que eu sou preso. Quase que eu era preso por causa de Bolsonaro, gente. Quase que eu seria preso por causa desse homem. Passei 71 dias na frente de um quartel. Porque acreditei nesse cara. Acreditei nesse cara. Esse cara vai para um julgamento. E chama o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele. Com mais de 1000 pessoas presas na papuda. Meu Deus do céu, Jesus. Aí eu digo para vocês agora. Como é que a gente vai acreditar em um cara desse, gente? Como é que a gente vai acreditar em um cara desse, em um covarde desse? Um canalha. O cara pedindo desculpa a Alexandre de Moraes. Um covarde. Ele é um covarde, gente. Ele não tá se lixando pra nenhum de vocês. Nem pra mim, nem pra vocês. Ganhei 2 processos por defender esse canalha, esse covarde. Esse cara vai para um julgamento para pedir desculpa a Alexandre de Moraes e ainda chamar ele para ser vice em 2026. E vocês ficam nas redes sociais metendo pau no Alexandre de Moraes para quê? Se um mito de vocês se passa para fazer um papelão de covarde desse. Meu Deus do céu, Jesus. Que livramento, meu Deus. Que livramento Deus me deu. Não, pessoal. E vocês ainda vão seguir esse mito. Essa família de miseráveis. Essa família de Bolsonaro são miseráveis. O outro tá lá na Disneylândia comemorando o aniversário da mulher na Disney. Enquanto aqueles que estão lá presos não têm nenhum direito de ver a família, de dar um abraço na família deles. E vocês feitos uns panacas, uns abestalhados, mandando pix pra esse cara. É humilhante, gente. Foi humilhante. É humilhante, pessoal. Foi humilhante demais. Humilhante. Eu não sei nem o que fazer, pessoal. Isso foi humilhante, meu Deus. Foi humilhante. Humilhante. Esse desgraçado. O elemento Disney sempre presente, a Zenha tá sem som. A Ana falou uma coisa muito própria, viu, Plínio? Voltando ao que a Ana falou. Os apoiadores do Bolsonaro são pessoas, muitos delas são pessoas simples. Pessoas que não conseguem ir para Disney. Aí quando eles veem o Eduardo Bolsonaro lá na Disney festejando e tal, pega mal. Essas pessoas são... A Ana botou o dedo na ferida, Plínio Teodoro. É muita gente simples que se revolta quando vê ele fazendo piada sobre gastar à vontade lá no STF. Gente, por falar nisso, a gente esteve aqui, eu estive aqui naquela manifestação deles, a última, né? Andei lá, participei ali, fiquei olhando, e foi ali que realmente vi muitas pessoas realmente simples, às vezes até descendo de ônibus, entrando ali na esplanada, e eu fiquei refletindo sobre isso ali, vendo aquelas pessoas. São pessoas que acreditam de uma forma quase profética, né? Pelo Malafaia, por toda essa inserção que eles têm via igrejas, né? Via principalmente os evangélicos. E essas pessoas devem estar se sentindo traídas, né? Não é possível. Quem viu isso aí deve estar se sentindo traído, né? Ana, o que é interessante é que assim, o Azenha também percebeu isso quando ele foi na Paulista, inclusive entrevistou, eu lembro muito, ficou muito na minha cabeça, viu, Azenha? Aquela entrevista que você fez com uma senhorinha que estava vendo o Zap, né? A canalice do Bolsonaro e dessa trupa é tão grande que eles seguem tentando ludibriar essas pessoas. Seguem tentando ludibriar. Lógico que, assim, o que aconteceu ontem acendeu um alerta, né? Tem muita gente também que tem um pouco de consciência, como diz o Eduardo Bolsonaro, tem 2 neurônios, que entendeu ali que é tudo uma encenação, essa questão essa narrativa que o Bolsonaro quer pregar. E é uma encenação tão grande. Olha a preocupação que o Bolsonaro estava ontem durante o julgamento, gente. Olha isso aqui, mandando selfie para Michele Bolsonaro. Daí aqui eu vou até abrir essa segunda, ele mandou a selfie, depois mostrou para o advogado e deu risada, que ele mandou um coraçãozinho, está escrito aqui, ó,
lindo, meu gato, né? Que foi a resposta da Michelle enquanto estava rolando esse julgamento. Então ele faz troça, ele segue fazendo troça, porque ele sabe que a canalice dele é tão grande que ele vai continuar com esse engodo em cima das pessoas que só hoje, só seguem, só continuam aderindo a isso. Imagine dar adeus às dores nos pés e ainda garantir um segundo par grátis. O tênis ortopédico O que eu trouxe aqui, esse vídeo que eu trouxe no começo aqui, que o Azenha colocou, diz muito, gente. Isso aí está sendo distribuído nos grupos bolsonaristas com uma pergunta: qual a sua opinião? E tem gente se expressando dos bolsonaristas sobre essa opinião, e não é uma opinião bacana para eles. Só para finalizar, viu, Azenha e Ana? Aqui, ó, os aliados do Jair Bolsonaro, que foram ouvidos pelo Metrópolis, que tem lá o Igor Gadelha, alguns repórteres que têm trânsito no bolsonarismo, que eu não tenho, tá? Aqui, ó, lideranças bolsonaristas avaliaram que o ex-presidente não deveria ter brincado com Moraes, sobretudo convidando o ministro a ser seu candidato a vice. Na avaliação desses aliados, a brincadeira pode ser vista como desrespeitosa por familiares e manifestantes presos por ordem de Moraes após o envolvimento dos atos golpistas de 8 de janeiro. E é isso que está acontecendo, né? Segue aqui falando que o tom amigável do Bolsonaro com Moraes também foi criticado por essas lideranças e porque eles acreditam que isso beneficia apenas a imagem do Moraes e não vai aliviar a situação do Bolsonaro. O Moraes em si, gente, ele teve o dia dele. O Bolsonaro, se a gente for pegar nos autos, ele não respondeu nada, ele só enfatizou coisas que estão nos autos. Ele teve a reunião, ele tentou alternativas, ele conversou sobre golpe de Estado, ele não falou isso, mas conversei sobre alternativas. Gente, isso aí, para o Alexandre de Moraes, que é uma pessoa muito perspicaz do direito, deu olha, a faca e o queijo na boca do Moraes. Vai ser preso, e para mim tinha que ser preso e jogar a chave fora, viu? Ô Plínio e Azenha, agora o Bolsonaro que eu vi ali é o mesmo que a gente via nos corredores da Câmara e nas comissões nos anos que eu trabalhei na Câmara, sabe? Que é um cara assim, que andava pela Câmara, ia saindo de comissão e entrando, fazendo piada ou fazendo de forte. Eu acompanhei muitos anos a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que estava o Jean Willis também. Então, o alvo preferido dele era o Jean Willis. Então, ele chegava, e ao mesmo tempo que ria, atacava o Jean Willis e saía. Aquilo que ele fez com a Maria do Rosário em plenário, era esse comportamento dele, sabe? Igualzinho ele estava ali ontem, se sentindo assim muito à vontade para brincar mesmo com as instituições, como se não fosse sério o que estava acontecendo ali. Por 30 anos ele foi assim na Câmara. Isso que eu ia falar, né, Ana? Passou 27 anos na Câmara. Qual projeto relevante ele apresentou e aprovou na Câmara? Nenhum. Passou 4 anos na presidência. O que ele fez de relevante para a população? Zero. Fez nada. Só bajulou. Inclusive ontem, interessante, o que a gente citou aqui ontem daquele áudio que colocou lá o advogado dele citando empresários. Ontem, inclusive, o dono do Coco Bambu mandou nota para o fórum falando que agora eles não têm nada a ver com isso. Mas isso revela muito a ligação espúria da ultradireita neofascista, comandada pelo Bolsonaro, com essa burguesia histórica brasileira, né? Então é isso que a gente vê. Fala, Zé. Só para encerrar, a modulação que ele tentou fazer, isso foi nossa manchete, né? Admitindo que é fanfarrão. Então ele quis dizer, inclusive você usou uma frase no nosso grupo ontem, né? Que ele quis dizer que não, eu falo demais. É meu temperamento, né? Isso, eu sou temperamental. E eu achei engraçado a modulação, quer dizer, não teve conversa sobre golpe, teve bate-papo. Qual é a diferença? Mas ele falou, vamos ouvir. Foi bater um papo lá apenas.
Não conversei sobre essa minuta, não. Foi bater um papo lá apenas. Aí o pessoal brinca com The Office, né? Porque assim, eu não conversei sobre essa minuta. Eu fui lá apenas bater um papo com o Plínio. O Azenha mostrou muito ontem nessas intervenções dele, né, Ana? Que assim, ele nunca presidiu o Brasil, gente. Ele ficava de conchavo, ficava de... tanto que ontem ele levou um pendrive, ele mostrou um pendrive para os jornalistas antes de entrar, falando dos vídeos que ele queria mostrar e que o Alexandre de Moraes não deixou ele mostrar. Então, assim, é um vagabundo, um canalha, vagabundo, covarde, que ficou 4 anos, terceirizou o governo por Centrão, na figura de outro canalha chamado Ciro Nogueira, né? E ficou de videozinho na internet, ficou incitando seguidor, ficou fazendo campanha. Isso, gente, o Ciro Nogueira, na época, disse, aliados, eu lembro que eu fiz matéria, que ele era chamado de presidente de fato, enquanto o Bolsonaro brincava de fazer campanha. É a mesma coisa que ele fez com o Carlos Bolsonaro, quando ele emancipou o Carlos Bolsonaro, para tirar a própria mãe da Câmara de Vereadores. Isso não é um vídeo, é um alerta de um plano de poder total. Falava que o Carlos Bolsonaro ia jogar videogame no gabinete enquanto a Ana Cristina Vale fazia o esquema das rachadinhas. Então, uma pessoa dessa tem que ser execrada da vida pública brasileira. O Bolsonaro tem mais de 30 anos, tem quase 40.